Na última década, o Poder Judiciário teve destaque em diferentes acontecimentos na história do Brasil. Constantemente sofre críticas pela sua atuação. Mas, afinal de contas, o Judiciário e a imparcialidade caminham em direções opostas ou convergem? O dogma da objetividade da decisão judicial é uma quimera ou ela é objetiva? Para esse debate tão complexo, o Diálogos com a Inteligência vai receber hoje a advogada e professora doutora Bárbara Lupetti. A Bárbara é doutora em Direito, pesquisadora, professora da graduação na Universidade Federal Fluminense, no Direito, naturalmente, e no programa de pós-graduação Idem e Bidem da Universidade Veiga de Almeida, onde nós fomos colegas durante muitos anos. Também foi colaboradora da Insight Inteligência, número 95, com o artigo que serve de base a esta conversa aqui, cujo título foi e é "Você sabe que a imparcialidade é uma coisa que não existe, né?", referente ao habeas corpus 164, 4.913, do Paraná, que tratou da suspeição do ex-juiz e atual senador Sérgio Moro. Muito bem-vinda, minha querida. Tão bom ter você aqui no programa, enfim. Vamos para a nossa sabatina e vamos tratar desse assunto picante, para dizer o mínimo. Vamos lá. Bora. O título do seu artigo para Insight Inteligência parte da ideia de que a imparcialidade no judiciário é um mito. Você não acha que você põe o sistema judiciário em perigo dizendo que o juiz é parcial? Não sou eu que digo. Ah, meu Deus do céu. Mas tem que ter responsabilidade ética sobre o sistema. Eu nenhuma. Mas e a democracia? E a democracia militante? Essa eu queria que chegasse, mas não tenho. Mas conta, como é que funciona então? Qual é a imparcialidade possível? Em primeiro lugar, por que ele não é imparcial? Ou, para ser menos provocativo, quais são o que é formalmente a imparcialidade? Então, acho que essa pergunta é por aí, né? Porque existe, óbvio que é possível, é desejável, e não existe um sistema de justiça que vá racionalmente se declarar parcial. Isso não é desejável sob nenhuma perspectiva, né? Então, claro que o sistema deveria ser imparcial e existem mecanismos, supostamente, de controlar a eventual parcialidade dos magistrados. A gente tem isso nos códigos de processo civil, penal, né? A gente tem isso, enfim, no Código de Ética, no Pacto de São José da Costa Rica. Então, formalmente, existe um desejo de que os magistrados sejam imparciais, né? E um dever de que eles julguem com imparcialidade, o que significa dizer, basicamente, sem interesse em favorecer nenhuma das partes no processo, sem nenhum comprometimento pessoal com a causa, né? E julgando conforme a lei. Fundamentando também as suas decisões, porque o controle democrático das decisões judiciais passa por essa fundamentação que precisa ser racional, argumentativa, não pode ser a minha vontade ou o que eu desejo. Essa brincadeira com o título do artigo da revista foi porque era muito comum, e eu percebi isso, foi um achado da pesquisa decorrente das entrevistas, especialmente que eu fiz, mas também das análises dos procedimentos de exceção, de impedimento e suspeição, que objetivavam tirar juízes das causas, e não necessariamente isso acontecia assim, né? Então, eu estudei processos, né? Fiz uma análise documental de autos processuais e conversei com muitos profissionais do sistema de justiça. E eles é que começavam dizendo isso, né? Você sabe que é uma coisa que não existe? Você sabe que isso é uma crença? Né? Então, tem uma certa ambiguidade, que de um lado é preciso legitimar o sistema a partir da reverberação de que, evidentemente, ele é imparcial e nós somos todos julgados por juízes que são imparciais. Essa crença é o fundamento da própria ideia de jurisdição, né? Então, negar que eventualmente exista parcialidade é importante para manter a crença viva, e essa crença também sustenta a legitimidade, a credibilidade da sociedade civil no sistema de justiça. Agora, a gente vê muitas, né, o que basicamente eu vi na minha tese é que o controle dessa parcialidade, dessa eventual parcialidade, é um controle que está muito mais centralizado no juiz
do que em mecanismos objetivos e institucionais que constranjam eventual questionamento quando ele tiver, digamos assim, cruzado a linha vermelha da coisa, né? Então, isso eu identifiquei que os controles são muito frágeis. Na verdade, acho que o controle formal é o segundo grau de jurisdição, né? Controle é o segundo grau de jurisdição, controle são as exceções de impedimento e suspeição, mas o controle são, eventualmente, eles próprios, em muitas situações. Mas tem um problema ali, porque o juiz tem que interpretar a lei, né? Porque essa ideia da imparcialidade vinha de uma ideia positivista de que a lei era clara para todos, ela comportava basicamente uma interpretação, que o juiz podia ser a boca que diz a lei, porque ele, na verdade, você não projetava a subjetividade dele na decisão. Então, era como se em cada caso só fosse possível uma decisão, quer dizer, um tipo de decisão possível. E de um tempo para cá, digamos, esse véu foi levantado, né, e disse que na interpretação da lei, digamos assim, o conjunto de valores de cada pessoa dos juízes influencia na tomada da decisão. Mas uma coisa que você diz que é muito interessante é qual é o interesse que os próprios tomadores de decisão, que no caso são os magistrados, têm em dizer que eles não são imparciais. Que eles não são imparciais? Você diz que eles chegaram e começaram a perguntar por eles próprios, assim. Você sabe que esse negócio de imparcialidade é um mito, né? Sim. E era muito interessante, porque nas entrevistas, às vezes eles me contavam um caso em que, por exemplo, uma juíza uma vez me disse muito claramente assim, né? A lei, às vezes, me empareda. A lei me empareda quando eu quero fazer justiça. Entendi. Então, essa ideia de fazer justiça, que tem a ver com essa ideia de interpretar, porque a lei, eventualmente... Também um desembargador me disse assim, você sabe que hoje o juiz julga a lei. Isso não era possível e hoje, numa leitura principiológica, né, do direito, o juiz julga a lei. Portanto, se ele acha que a lei é injusta, ele eventualmente afasta a lei, né? Teve um juiz que está no artigo da inteligência, que ele diz, eu não tenho apego à lei quando eu quero fazer justiça. Então, essa dimensão é preocupante, né? Porque aí é o que eu disse, você precisa de saber o que é fazer justiça para essa pessoa que está proferindo a decisão judicial. Então, quando eles diziam, era muito engraçado que nas entrevistas, às vezes eles iam me contar um caso sensível, em que eventualmente eles se sentiam emparedados pela lei. E esticavam a lei, eles falavam assim, para fazer justiça, ou fazemos mágica para fazer justiça. Nessa ideia de interpretação, era muito comum eles me contarem o caso e dizerem assim, então, eu fui parcial? Né? Não, eu não fui parcial, eu fiz justiça. Eu não fui parcial, eu compensei desigualdade. O problema é que quando ele está dizendo isso, ele já está dizendo que ele jogou a lei fora. Ou que a lei não é justa. É isso. Isso foi assim, uma regularidade. Foi uma regularidade... E o que me chamou muita atenção na pesquisa também é que isso é visto como um valor. Sabe? Como a ideia que o da Mata, a gente estava falando antes dele aqui nos bastidores, né? Que é um antropólogo muito importante. Essa ideia que ele fala, né? O problema da desigualdade para os brasileiros é que é um valor. Quer dizer, você acha bom você ter um amigo, você acha bom, né? As formas de navegação social que te tornam diferente e te tornam pessoa em vez de indivíduo, porque o indivíduo é o que é o cidadão, que é igual a todo mundo. Mas nesse caso, aparentemente, assim, eu estou imaginando que a maior parte dos magistrados que você entrevistou, querendo fazer justiça, porque assim, a justiça objetivamente, você pode ser reacionário e tem esse conceito de justiça, porque o justo é aquilo que Deus mantém o mundo tal como Deus o criou, entendeu? Então as pessoas não são só a esquerda que acha que está fazendo justiça. Todas as ideologias acham que estão fazendo justiça. Né? Mas quando você está falando dessas pessoas que você entrevistou, aparentemente elas são progressistas. E elas estão indo, digamos assim, elas estão fazendo justiça porque elas acham que a lei não faz suficiente justiça? Ou você encontrou gente conservadora dizendo que para fazer justiça elas também tinham que ir para além da lei? Encontrei. Isso foi muito interessante também, porque esse artigo da inteligência foi bem polêmico na época em que saiu. Continua sendo. Porque ele é uma releitura, digamos assim, dos meus dados da tese em função do HC. Sim. Que reconheceu, habeas corpus, que reconheceu a parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro. Sim. Em função, né, do processo do Guarujá que envolvia o presidente Lula.
E na época, quando eu problematizei essa ideia e revisitei os dados da minha pesquisa para estudar o caso do ex-juiz Moro, eu não tinha ali nenhum interesse. Eu estava falando como uma pessoa que tinha feito uma pesquisa sobre a imparcialidade, sobre essa dimensão do que é fazer justiça e sobre uma percepção que ficou bastante clara nos dados de que fazer justiça passa por um filtro particularizado de uma moralidade que é pessoal de quem está julgando e que vai para todo lado. Eu encontrei de tudo. Inclusive um juiz que me disse claramente, você pode fazer isso à direita ou à esquerda. Né? Você pode ser progressista ou reacionário. Você perguntou de juízes reacionários, O presidente do TST outro dia falou entre azuis e vermelhos. Exatamente, que deu uma grande polêmica, que tem a ver com isso, tem a ver com ser pró-empregado ou pró-empregador. Né? Então, se você tem essas ideologias autorizando que esse filtro te permita interpretar os fatos, as provas dos autos e a lei de um ponto de vista particularizado, e não existe constrangimento para isso, porque interpretar é possível, e você tem para todo lado, vários juízes diziam isso para mim também, mais de 80% dos casos eu posso julgar procedente ou improcedente, com o que eu tenho no processo. Então o processo não é garantia, isso está dentro do juiz. Porque se fora do juiz, num processo, ele pode interpretar aquilo que está ali materializado nos autos para um lado ou para o outro, onde é que está, né, essa dimensão de que o processo seria uma garantia, as provas seriam uma garantia, se elas estão sempre filtradas por um viés, né? Então, para eu não me perder demais, né? Na ocasião, falando de juiz reacionário, né, foi muito interessante porque eu estudei 2 casos que estão aqui na tese e que às vezes serviam de gatilho para entrevistas, que eram juízes que estavam respondendo no Conselho Nacional de Justiça. Um que ficou bastante famoso, que foi um caso do Richarlison, um jogador de futebol, que ajuizou uma ação de indenização porque havia sido chamado de homossexual e que futebol é coisa de macho, não sei o que. E o juiz deu uma sentença repleta, né, da sua própria percepção pessoal de que para que serve o futebol e não concedeu a indenização. E isso foi parar no CNJ, e o caso daquele juiz que também ficou famoso, que disse que a Lei Maria da Penha era uma coisa do diabo. Esse é reacionário mesmo. E de qualquer maneira, né, o interessante, eu estudei esses casos para falar assim, esses juízes foram parar no CNJ, porque eles explicitaram muito claramente o seu viés na decisão judicial. Mas eles poderiam ter feito do mesmo jeito se eles não tivessem explicitado tanto assim os preconceitos que tinham. E logo o CNJ deu uma lição, ó, isso não cabe aqui. Mas você poderia ter traduzido essa dimensão preconceituosa numa sentença de improcedência da ação de indenização ou numa sentença que não reconhecesse os usos da Lei Maria da Penha, falando numa outra linguagem. Então, necessariamente a questão da imparcialidade, agora até no pós-doc eu estou estudando coisas que têm a ver com isso, que têm a ver com a fundamentação das decisões, porque não era algo que estava no início da tese, mas que aparece no final do livro, né, e que hoje está mais claro para mim, é o quanto que essa questão da fundamentação, de poder interpretar para todo lado, também compromete esse exercício para o bem ou para o mal, se você quiser usar. É engraçado porque, né, você vem de uma escola de antropologia do direito, né, do Roberto Cante de Lima, que é a coisa mais, né, que estudou com da Mata, quer dizer, a coisa mais egregia, que tem também o seu orientador lá em Brasília. Mas eu tenho a impressão, assim, eu trabalhei, eu fui juiz, digamos assim, durante 8 anos. Quer dizer, eu fui juiz, eu fui assessor de desembargador, mas todo mundo sabe que assessor de desembargador é juiz. Né? Sobretudo numa época em que a explosão jurisdicional ainda estava crescendo, então eu fazia todo o trabalho sozinho. Dava para fazer. Sei lá, até 2003, digamos assim. Então eu fazia o trabalho sozinho. O que acontecia? Eu estava no mestrado, no começo do doutorado, e eu estava vendo a demanda no mestrado por um tipo de interpretação da Constituição que hoje todo mundo conhece como pós-positivista ou neoconstitucional. Mas isso não tinha chegado ainda na primeira instância. É como se as primeiras pessoas, os primeiros magistrados que começaram a aplicar isso na primeira instância fossem os sujeitos que fizeram o mestrado, da minha geração. A minha geração deve ter sido a primeira a que foi inoculado esse tipo de nova filosofia do direito, sei lá.
Então eu trabalhei num tribunal em que você tinha as regras do positivismo. Então você tinha lá as formas de interpretação judicial, que é, sei lá, gramatical, sistemática, lógica, teleológica, entendeu? Enfim, você não precisava ser tão rígido. Mas eu lembro que tinha desembargador, por exemplo, eu me lembro de um processo que era complicadíssimo, porque era assim, era uma criança que foi atropelada, acho que morreu por um ônibus. Menina, é um caso complicado porque você tinha, sei lá, 10, 12 testemunhas. Porque você tem que aferir a culpa, né? Você tem que aferir a culpa. Porque é responsabilidade civil. Responsabilidade. Cara, eu perdi dias lendo aquelas assentadas, tentando comparar todos aqueles testemunhos para aferir a responsabilidade ou não da transportadora, né? Aí, no fim das contas, eu achei que ela não tinha responsabilidade. E aí tinha um desembargador que era o revisor, que ficou vencido. Ou ficou vencido, ou ele levou. Dizendo que não precisava ter lido nada, era só... Eu pensei, mas ele está invertendo o ônus da prova, na verdade. A inversão do ônus da prova é, sei lá, é só... Não é bem assim, mas sei lá, como se fosse quando você tem uma parte que é muito inferior à outra, né? Mas isso só era factível, sei lá, em parte do seu trabalho, ou consumidor, ou enfim, qualquer coisa assim desse gênero, né? Mas você tinha, o meu ponto é, você tinha isso, você tinha que ficar muito disfarçado. Se eu fosse desembargador hoje, eu obviamente teria feito a mesma coisa que ele, porque eu era um garoto bobo, entendeu? Eu era um garoto bobo, mas você não tinha assim, vou fazer a justiça, eu não falava essas coisas. Entendeu? Quando eu queria fazer justiça, assim, era um caso complicado. Caso complicado, sei lá, o sujeito ficou, sei lá, tinha um caso do sujeito que ficou preso não sei quantos anos, aí no final, preventivamente, no PM, no final ele foi inocentado. Depois ele propõe indenização ao Estado. O que você faz? Tinha uns casos muito difíceis, entendeu? Mas não era assim. Me parece que ficou assim por causa do neoconstitucionalismo, porque agora você pode fazer justiça porque os princípios estão soltos. E aí, a pergunta você acha que isso já era assim antes, ou isso virou assim porque, digamos assim, a nova filosofia deu sinal verde para que os magistrados pudessem manifestar suas preferências? Eu acho que existe um movimento, desse ponto de vista, existe sim um marco pós-positivista com essa noção da principiologia do direito, todos, né? A constitucionalização do direito civil, né? Quando a gente estudou, isso não era uma coisa tão... Não, você tinha assim, corrente majoritária, corrente minoritária, acabou. Tinha uma minoritaríssima, mas você só tinha um ou dois jeitos de resolver os casos. O Sarmento tem até um texto que ele vai falar sobre essa ideia de que... Daniel assim, Sarmento, dos maiores constitucionalistas brasileiros da minha geração. Daniel Que não é Sarmento. dela, porque ela é muito jovem. Muito não, mas só um pouquinho mais. Mas ele fala isso, né? Essa ideia de que os princípios viraram uma varinha de condão. Então, e isso é muito claro, assim, no meu trabalho aparece, assim. A gente pode... Tem um juiz que fala, né? Princípio é igual massinha de modelar. Né? Então, se você... E eu vou voltar na coisa do Moro muito rápido para depois falar isso que eu vou mencionar, que eu acho que é também um problema que a tese, de alguma maneira, sinalizou como achado, né? Não era uma hipótese nem nada, e sobre o qual eu venho pensando muito. O caso do Moro é muito interessante, porque foi isso, né? Era uma coisa assim, como se... porque eu explicitei que a parcialidade dele já havia sido arguída em 2018, quando ainda dava tempo de reverter o processo eleitoral que excluiu o Lula da concorrência. A arguição foi de 2018, só foi votada em 2021. Sim. Por uma decisão que não foi unânime e muito ali, né? Primeiro 3-2, depois 7-4 no plenário. Ou seja, ainda havia 4 ministros que, pegando aqueles mesmos autos e aqueles mesmos fatos, entenderam que ele não havia sido parcial. Mas assim, o julgamento não foi... Me refresca a cabeça. O julgamento não foi concluído. Alguém engavetou? Ou foi um outro habeas corpus que foi impetrado? Não, primeiro teve uma arguição de suspeição, no TRF, tudo certinho, sim. E não foi reconhecida. Uhum. Depois um HC, em 2018, por essa via do HC, que foi suspenso, retirado de pauta e tal. Sim. Aí votaram e estavam contra a declaração de parcialidade dele. Veio a Vaza Jato.
Sim, mas esse julgamento foi concluído? Isso que eu tô querendo Foi, saber. Foi concluído. foi Então foi uma concluído. terceira. Foi. Não, porque eu lembro em 2021, na verdade, que aquilo ali era do tipo, a gente precisa do Lula de volta para se livrar do Bolsonaro. De um lado isso, e de outro, olha só, teve uma vaza-jato que teve uma repercussão midiática em que o juiz fala com o promotor, daí o problema do artigo. Porque vários colegas de profissão entenderam, né, totalmente equivocadamente, que eu estaria defendendo ou contra ou a favor do Moro na ocasião em que tem nada a ver com isso, né? Mas, porque o Merval pegou esse artigo e teve um artigo no Globo, meio que defendendo... Não, aí o cara não entende a instrumentalização. Instrumentalização... Você está só dizendo como é que as coisas funcionam. E que sempre foram. Eu tô lembrando dessa coluna do Merval. Lembrei. Essa era a grande questão para mim. Estavam tratando esse caso como se ele fosse antiestrutural, uma coisa nunca vista no sistema de justiça brasileiro. Eu peguei a releitura do caso... E aí ele disse, pois olha aí, estão dizendo que não podia ser, todo mundo decide assim. Todo mundo sabe que é assim e tal, né? Mas aí a instrumentalização que fizeram, que eu não tenho nada com isso. Inclusive, todo mundo na época ficou, quer falar? Não vou falar, eu escrevi a tese, quem quiser ler, né? Tá lá e é muito mais complexo do que um simples contra ou a favor de quem quer que seja, e quem me conhece sabe muito bem que, né, que eu evidentemente achei a Lava Jato abusiva em milhares de sentidos. Claro. Mas só querendo dizer assim, ela não é uma coisa... O Moro extrapolou todas as possibilidades, porque do ponto de vista dos efeitos do que ele fez, produziu historicamente algo inédito na nossa história. Não, eu acho que não teria, eu acho que é muito difícil imaginar um caso em que existe uma mobilização de tanta gente para condicionar um determinado resultado durante tanto tempo para obter um determinado caso político, porque aquilo não era só ele... não era ele com, sei lá, com o auxiliar, era ele com o promotor, era com o procurador, era com os desembargadores. Isso só acontece em bandidagem. Tá todo mundo envolvido, tipo o Tribunal do Rio de Janeiro, entendeu? E não é para efeito político. É para efeito de embolsar dinheiro. Mas foi muito interessante porque as falas que estão nos votos individuais do HC estavam na minha tese. Então, por exemplo, né, não existe pecha pior do que a pecha de um juiz parcial, como se isso afrontasse uma identidade constitutiva, um dom natural que qualquer juiz tem. Então, primeiro a gente decide, depois a gente fundamenta. Então, várias coisas que eram ditas e reeditadas naquele julgamento de 2021 apareceram na minha pesquisa de doutorado, que é de 2008 a 2012. Se bem que eu acho que talvez tenha uma diferença conceitual aí. Uma coisa é ser neutra, outra coisa é ser imparcial. Né? Mas imparcial em relação ao quê? A imparcialidade em relação a valores ou em relação às pessoas? Porque o juiz pode ser parcial em relação a valores, mas o que é exigido dele é a parcialidade em relação às pessoas. Que não é exatamente a mesma coisa, né? Porque no caso do Moro, ele foi parcial a respeito de valores e foi parcial a respeito da pessoa. Do réu, no caso, que era o Lula. Né? Eu acho que não é a mesma coisa, realmente não era o caso de se aplicar isso. Porque você não necessariamente, quando isso que você está dizendo que o juiz não é imparcial, é que ele não é imparcial em relação a valores, mas a exigência da legal é que ele seja imparcial em relação às pessoas que estão envolvidas no processo, as partes do processo. Porque é claro que os valores vão interferir na decisão judicial. O que você não pode ser é parcial em favor de Cicrano, né? Do réu X, do réu Beltrano, do autor Cicrano, né? Mas tem uma questão dos valores que também é importante, porque, por exemplo, esse caso do Richardson não importava quem fosse, mas o juiz tinha um valor pessoal, né, de ser machista claramente e de não aceitar a edição e a promulgação da Lei Maria da Penha. Sim, aí, na verdade, aí ele se transbordou a moldura da norma jurídica, né? Que aí é o problema. Escrachadamente, ele não aceitou a lei. Que é um problema, porque qual é a moldura, né? Porque é um pouco isso, porque aí quando você tem princípios, e aí era o que eu ia falar, né? Depois, assim, que eu venho pensando muito, que até foi um achado, assim, da tese, que eu acho, é uma coisa assim, né? A gente não tem protocolos. Isso era uma coisa que o Kant sempre falava também, que o Luiz Roberto, né, com quem eu tô, meu supervisor agora no pós-doc, que fala muito. A gente não tem protocolos imperativos, consenso sobre os significados da legislação. Então, realmente, cada um interpreta de uma forma, e eu vou te dar um exemplo, por exemplo, de um caso da minha tese também, que não tem a ver com a pessoa, mas tem a ver com os valores, mas que olha o que aconteceu. Era uma situação, eu entrevistei uma juíza,
E a gente começou a conversar, uma juíza muito interessante, de vara civil do TJ do Rio, e ela estava com um processo em cima da mesa. E ela falou assim, tá vendo, ó, esse caso aqui é um caso muito sensível. É muito difícil eu julgar esse caso, porque eu não tenho uma legislação que favoreça, mas eu quero julgar a favor dessa família. Era uma ação de um crédito que estava sendo discutido, de um banco contra um particular. Esse particular tinha dado em garantia o bem de família onde ele morava com a família, sim. como fiança. Essa é uma das causas de exceção da lei de empenhorabilidade do bem de família. E o banco estava executando esse imóvel e o imóvel ia ser leiloado, eles iam ter que sair da casa. Só que esse pai e essa mãe que deram o imóvel tinham uma filha com síndrome de Down, que morava no apartamento. E a juíza não queria retirar a menina do apartamento, leiloar o bem, porque elas não tinham para onde ir. Essa família estava sendo defendida pela Defensoria Pública e a Defensoria Pública fez o trabalho que pôde para isso e a juíza dizia assim, a lei da empenhorabilidade é clara. Eu tenho que leiloar o imóvel. É um crédito, enfim, não tem nenhuma nulidade na fiança e a lei é clara. Mas eu não quero tirar essa família desse imóvel. Mas ela falava de um jeito que a defensoria não tivesse inventado uma fórmula qualquer, não? Inventou uma fórmula que era o uso de tratados internacionais, princípio da dignidade humana, direito tudo à moradia. acaba no princípio da dignidade. Certo. Mas então ela tinha uma saída lá qualquer. Contra-legem, mas tinha, porque o princípio é sempre, né, de alguma maneira você atualiza. Mas aí você vai dizer que não é contra-legem, porque os princípios também são regras, então agora, né, do neoconstitucionalismo, né? E aí ela falou isso pra mim, ela falou, mas eu ainda não julguei, é um caso difícil. Aí eu pedi o número do processo, acabou a tese, ela ainda não tinha julgado, depois eu fiquei acompanhando o processo. E aí? E ela julgou e concedeu, julgou procedente os embargos de terceiro da família, mantendo a família no imóvel. E ela ainda disse pra mim na entrevista assim, o TJ vai mudar, porque... É óbvio. E o TJ confirmou a decisão. Então, eu estou dando um exemplo. Confirmou. Não mudou. Não, o banco não conseguiu o crédito que... é um banco. Ela ainda dizia igual esse assim, desembargador que eu te falei, que tinha em dúbio contra a transportadora. É isso, não importa. Quer dizer, eu não preciso nem ver os autos, né? Eu não preciso nem ver os autos. É uma criança que morreu e uma empresa de ônibus. Né? Agora, eu acho que tem nuances também interessantes que a gente está vendo também no momento político atual. Isso, né? que eu ia dizer, porque nesse tempo que eu estava falando que eu trabalhei, o judiciário não era politizado. Você tinha os desembargadores que tinham inveja dos deputados, porque eles tinham muitos assessores. Tinha uma competição, porque não sei se o pessoal sabe, mas o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro é do lado da Assembleia Legislativa. Então você via pela janela os carros, os assessores. E tinha uma coisa que eu entendi que o negócio deu na Lava Jato, que eu chamei de revolução judiciarista, que era um negócio do tipo, eu fiz concurso público, eu tenho mestrado, eu sou o sujeito que não sei o quê, eu só ganho isso, e eles ganham muito mais, e eles têm mais assessores, eles são baixo nível, eles são porque eu tiririca, porque não sei o quê. Você tinha uma coisa meio de classe também, né, nesse negócio. Mas o tribunal não era politizado. O que você tinha era assim, você tinha os juízes assim, no crime talvez isso aparecesse. No crime que eu estou falando é divisão entre matéria civil e matéria criminal. Na matéria criminal você tinha o pessoal que era mais progressista e o pessoal que chamava que era linha dura. Mas isso estava dentro da interpretação da lei, não era uma coisa assim... Você não saía dizendo que você tinha preferência política por Cicrano, por Beltrano, mas eu acho que isso foi facilitado também com essa coisa do pós-positivismo. De um ativismo, de um ativismo que virou voluntarista, né? Que é quase que uma... teve gente, sei lá, eu acho que o Barroso tenta fazer uma distinção entre o que é judicialização da política e o que é ativismo. Né? Que judicialização é uma consequência da Constituição que diz que o judiciário pode e deve entrar no mérito das decisões. O ativismo já é isso que a gente está falando. Né? E que é complexo, porque, por exemplo, também, porque o Supremo foi ativista, é que as pessoas homoafetivas puderam casar. Sim. Porque o Supremo foi ativista, é que, né, a gente... criminalizou racismo, homofobia, tudo isso, né? Pois mas também é por causa do ativismo, que é quando a Suprema Corte Americana vira conservadora, eles começam a cortar tudo isso. É isso, o problema do ativismo, eu sempre problematizei isso nas aulas com Isa. Problematizar é no sentido de refletir sobre, né? Porque aí quando a gente é a favor, é bom ser ativista. Quando a gente é contra, a gente não quer o ativismo. Então, é um problema.
esse poder imenso, né, que foi conferido ao judiciário e que talvez a judicialização da política com certeza não tem a ver com ativismo, né? A Gisele Stadino também tem vários trabalhos sobre isso. Sim. Não tem a ver, mas de alguma maneira ela talvez tenha ensejado esse movimento de o judiciário se imiscuir em funções que seriam eventualmente do legislativo e julgar a lei, em casos inclusive concretos, não só em controle concentrado de constitucionalidade, mas no controle difuso ali no dia a dia, né? Isso acabou acontecendo. E aí a gente tem as coisas que a gente está vendo agora. Na questão da imparcialidade é muito interessante, porque, por exemplo, eu me lembro, né, quando eu estava escrevendo a tese, a Eliana Calmon era corregedora e estava no CNJ e tal. E ela deu uma entrevista bombástica, né? Falando sobre uma série de questões de influência, de relações de compadrio entre advogados, juízes, os jantares, essas coisas todas. E ficou muito problemático. E o que ela reclamava era de que os juízes não queriam um controle, que supostamente é externo, mas não é, mas um controle, uma fiscalização sobre os seus atos e transparência e tudo mais. Já naquela época, 2010, essa entrevista dela é de 2011 e tal. E eu me lembro que nessa época também, o ministro Gilmar Mendes tinha julgado um caso de concessionárias de transporte público e ele tinha sido padrinho de casamento, lembra? Esqueci do Barata e tal, e ele julgou o HC do noivo na ocasião, e isso ficou na mídia, e várias pessoas dizendo assim, mas a lei não diz que isso é um problema. Padrinho de casamento, qual o problema que tem? E eles justificavam retoricamente, tentavam legitimar essa possibilidade. Agora tem a questão do ministro Alexandre de Moraes com a questão da esposa, que é de um escritório, que tem uma ADI do Supremo dizendo... Quer dizer, olha o que acontece, né, os movimentos. A lei, quando eu escrevi a tese, não era o Código de Processo Civil de 2015. Então, não havia um impedimento, nem mesmo suspeição, de juízes julgarem casos em que eles fossem colegas, amigos e tal, de advogados, só da parte. Aí o Código de Processo Civil foi modificado e tinha um artigo expresso que dizia que não só o juiz não pode julgar causas em que o cônjuge dele seja parte, como que o cliente, ou atue como advogado, como também que o cliente do escritório do cônjuge atue, ou, né? Sim. Que é o caso, mais ou menos, do Banco Master com a esposa, né, do ministro Alexandre de Moraes, etc., que está na mídia e tal. O Supremo, numa ADI, declarou inconstitucional esse artigo, que foi aprovado no CPC. E disse, não, senão a gente vai ter que fazer controle de quem são os clientes ou supostos clientes do escritório do nosso cônjuge. Então não dá, isso aí não tem problema nenhum. Nós podemos sim julgar as causas que envolvam clientes do escritório do nosso cônjuge. Aí vem a história do Alexandre de Moraes. Aí olha que escândalo, não sei o que lá. E aí para todos os lados, dizendo, mas a lei não impede. É uma interpretação minimalista da lei, né? É uma interpretação que o tempo inteiro, então, esse jogo, por isso que eu falo, né, o tempo inteiro que assim, a imparcialidade, não importa qual é a minha opinião ou qual é o conceito abstrato, eu estudei o ponto de vista dos envolvidos e de quem constrói empiricamente esse conceito no cotidiano de processos judiciais. E como essas pessoas interpretam e veem que esse conceito como esse conceito é operacionalizado. Então você vai encontrar pessoas que diziam na época que o Gilmar Mendes evidentemente não estava impedido para julgar o caso da pessoa que estava no casamento em que ele foi padrinho, e hoje essas mesmas pessoas eventualmente dizendo que o Alexandre de Moraes é um absurdo. Eu não estou falando nada sobre isso, eu tenho minhas opiniões pessoais. Eu sei. Mas eu não estou falando nada que tenha a ver com isso. Eu estou dizendo assim, os usos da categoria são instrumentalizados a partir de interesses que têm a ver com valores, ideologias, moralidades ou pessoas envolvidas. Interesses. E também na minha tese eu estudo, né? Eu não estou estudando, por exemplo, né? Eu estudei as relações pessoais entre advogados e juízes num longo capítulo. Por que você não mostra sua tese aí para o público ver? Aqui, ó. Olha aí.
Paradoxos e ambiguidades da imparcialidade Primeiro judicial. você vai ler o artigo da Insight Inteligência. Ah, é? Depois, você é entusiasmadíssimo, aí você vai ler a tese. A tese. E era muito... E eu dizia assim, eu não estou estudando o tipo penal do tráfico de influência. Eu estou estudando a sutileza das relações de pessoalidade que influenciam sobremaneira os resultados dos processos, mas que não são lidas como tráfico de influência. Então, qual é a mágica que se faz? O que esses operadores do direito, esses profissionais do direito, como eles entendem esse conceito do ponto de vista deles, interno, como eles justificam isso para considerar que é algo que, do ponto de vista da sociedade civil, comprometeria, mas como eles justificam que não compromete. E isso tudo está aqui, de alguma maneira, nas falas, nos processos de arguição, nos debates, e que, de novo, não são consensualizados, porque se você tem um julgamento do Moro, que seria uma coisa escandalosa do ponto de vista, né, que foi 7-4, 4 ministros não viram ali abusos que justificassem o afastamento por parcialidade. Não, mas você vê o problema da politização, como é que ele é geral. Semana passada foi julgado na Suprema Corte dos Estados Unidos, né, se era possível privar de cidadania pessoas nascidas nos Estados Unidos. Se você abrir a Constituição Americana, está lá, todas as pessoas nascidas em solo americano são americanas. Está na Constituição dos Estados Unidos. Mas como a extrema-direita no poder agora quer tirar esse direito dos filhos dos imigrantes, né, ilegais pelo menos, eles querem fazer uma interpretação restritiva da própria... Do próprio significado literal, gramatical, léxico da Constituição. Que para mim é um negócio teratológico. E mesmo assim, o resultado foi alguma coisa como 6-3. Teve 3 juízes conservadores que estavam dispostos a fazer uma interpretação hiperrestritiva do próprio texto da Constituição para poder suprimir esse direito das pessoas. Então... É o peso da ideologia mesmo, é impressionante. Mas é muito interessante que lá eu acho que ainda tem alguns mecanismos que constrangem um pouco mais, como, por exemplo, o processo colegiado de julgamento e a construção de precedentes, que parte da necessidade de que, argumentativamente, uma tese vencedora vincule. Não, eu concordo com você, né? mas a impressão que eu entendo, tenho, a impressão que eu tenho é que isso também está sendo quebrado nos Estados Unidos no próprio judiciário, porque de cima para baixo, entendeu? Porque se você começa a observar todo o movimento que tem sido feito na extrema-direita americana, é para jogar no lixo os precedentes. E a jurisprudência, jogar tudo fora, porque isso não presta mais. Porque isso justifica um tipo de Estado que concede um tipo de generalidade de direitos para determinados grupos que não interessa mais subsistir. Então, o próprio Trump disse que... E eles incentivam, dizendo, não, vamos candidatar pela 3ª vez. Eles incentivam abertamente a desobediência judicial e eles próprios interpretam. O Trump diz que ele é o intérprete supremo da Constituição, que é o Carl Schmitt lá de Mar del Lago, entendeu? Mas isso é um processo mesmo de desfazimento das estruturas jurídicas eles vão direto destruir a fonte do direito, no caso, né? Que é a jurisprudência, para conseguir instaurar um Estado autoritário. Né? Agora, aqui é problemático, você vê. A AMB fez uma pesquisa. Aqui é mais problemático ainda. Não, eu acho que o que você tem razão, que eu acho que é isso que você estava querendo dizer, assim que eu entendi, é que lá existia um consenso social, ético, né, em torno da atividade jurisdicional que servia de controle. E foi exatamente essa vigilância, digamos, tocqueviliana, né, da democracia, que é a base que você estudou, que o da Mata estudou, que o Kant estudou, que se desfez na polarização, entendeu? Porque tem, sei lá, um terço do país que está disposto a jogar isso fora. Entendeu? Isso se desfez lá. E isso nunca teve aqui. Esse ponto eu acho que você tem toda a razão. Esse consenso nunca teve aqui. Esse consenso social, que agora não tem lá, mas acho que aqui nunca teve mesmo. Tanto que é o casuísmo, né? É isso, e que é visto como isso que é o problema, um valor. Quer dizer, quando você vai implementar mecanismos de uniformização do direito, então, olha só, aqui, ou é empenhorabilidade ou não é, as pessoas acham que isso é positivista, que isso é horroroso, que isso é arbitrário, né? Que o bom é que se possa interpretar
casuisticamente. Então você vê, você tem uma pesquisa da AMB, da Associação de Magistrados, não foi nem cientista social que fez, antropólogo do direito, chama Quem Somos a Magistratura que Queremos, onde mais de 50% dos magistrados, depois do Código de Processo Civil de 2015, que teria a força dos precedentes obrigatórios, dizem que não se veem vinculados aos precedentes, porque eles têm independência. Então, esse princípio da independência é esgarçado no máximo das possibilidades, né? Uma vez um juiz disse também, nada pode tirar a liberdade do juiz de decidir. Então, isso é visto como um valor que confunde independência, arbitrariedade, imparcialidade, tudo isso, né? Crime de hermenêutica, porque aí vem tudo isso para justificar um descompromisso com os próprios precedentes, porque às vezes você vê viradas interpretativas em que o próprio Supremo entendia de um determinado jeito e do nada, né, com a mesma Constituição da Corte, né, que eu digo dos mesmos membros, eles viram a interpretação. Então é muito... Não, e pior, eles dão um péssimo exemplo, querendo ao mesmo tempo ficarem livres e querendo controlar todo mundo que está embaixo. Quer dizer, todo mundo embaixo tem que respeitar o que o Supremo diz, mas o próprio Supremo fica mudando de opinião. Conforme as circunstâncias políticas. E né? como é que socializa a sociedade civil com as regras, assim, né? Se a gente vê, né? Hoje mesmo eu estava numa banca de TCC de manhã, até com o Kleber que você mencionou, ele orientou o trabalho sobre a Defensoria Pública, sobre sustentação oral. Aí o CNJ deu lá uma determinação sobre a sustentação oral por videoconferência. Aí tem uma fala, né? Porque o rapaz fez uma pesquisa empírica, o João, muito interessante, lá da UF, e a desembargadora do TJ disse para ele assim, não, o CNJ falou que é para fazer desse jeito, mas a gente aqui não vai fazer assim não, que a gente não tem estrutura para isso. Ela mesma diz, o CNJ já descumpre o código quando prescinde da sustentação em caso que era para ter. Mas aí o CNJ fez isso e a gente não vai fazer nem o que o CNJ... Quer dizer, dentro do próprio tribunal existe uma sanha interpretativista que eventualmente descumpre a lei. Né? Você vê, por exemplo, o caso da Maria da Penha, várias dissertações que eu orientei na área de antropologia do direito. Tem a lei dizendo que não pode usar suspensão condicional do processo nem transação penal. Aí vem duas ADIs dizendo que não é para fazer isso, porque a lei Maria da Penha veio contra a lei do juizado, que banalizava a penalização da violência doméstica. Portanto, não pode usar institutos despenalizadores. E diversos juizados de violência doméstica familiar contra a mulher usam sursi e a transação penal. Com um consenso entre o promotor, o defensor e o juiz do caso naquele juizado. Por entender que aquilo é melhor para administrar o conflito. De novo, às vezes é melhor mesmo e eu não estou entrando no mérito. Eu não entendi. Mas é dentro do próprio tribunal uma violação não só à literalidade da lei, como depois a interpretação de uma decisão na ADI. Mas é melhor para o caso, porque assim a gente vai fazer justiça. Então, essa ideia do fazer justiça num sistema de justiça que não trabalha em prol de consensos argumentativos e protocolos que padronizem minimamente e controlem esse alto grau de independência, eu acho problemático. E aí é para o bem ou para o mal. Sim, porque isso gera insegurança jurídica. Você gera casos idênticos com resultados diferentes, um absolvido, o outro ação julgada, o pedido da ação é julgado procedente, outro é julgado improcedente, ou no outro caso outro sujeito é condenado. E você joga um descrédito sobre o sistema de justiça e, como a gente estava dizendo aqui, o ativismo, isso é uma coisa estranha, porque a gente explicava isso, assim. Ativismo pode dar pau, dar em Chico, dar em Francisco, como a gente está vendo no caso dos Estados Unidos. E a gente dava o caso dos Estados Unidos, porque o ativismo da Suprema Corte Americana, na virada do século XIX para o XX, era um ativismo conservador. Era um ativismo contrário à concessão de direitos sociais, entendeu? Por isso que é muito perigoso. Mas as pessoas, muitas vezes, ideologicamente orientadas, elas estão dispostas a... Como se fosse um jogo de futebol, né? Se for o meu time que faz o jogo com a mão... faz o gol com a mão, então o gol não é pênalti, entendeu? Então não é falta, então não é... Quando eu falo com movimentos sociais, eu sempre ponho essa reflexão, né? Porque é muito interessante, por exemplo, né, pessoas de movimentos sociais LGBTQIA+, por exemplo, né, achando bom o ativismo do Supremo. E tudo bem, foi o Supremo que reconheceu direitos que eles historicamente sofrem com isso, mas... é problemático por causa disso. A gente vai deixar a busca de direitos, a efetivação de direitos, a implementação de direitos nas mãos
do sistema de justiça, que eu acho que é um pouco a lógica invertida que o José Murilo fala no Cidadania no Brasil, O Longo Caminho. Por isso que a nossa república é inconclusa. Porque, de alguma maneira, a gente não tem uma luta por direitos sociais que mobilizem para promulgação de leis ou para movimentos que partam da sociedade. A gente quer alguém que nos conceda aquele direito, tanto que um regime autoritário que concedeu direitos trabalhistas, né? Então, por isso que ele diz a pirâmide dos direitos sociais, políticos, né? Aqui no Brasil está invertida, está de cabeça para baixo. Eu acho que teve um problema, quer dizer, assim, eu acho que houve uma politização da sociedade enorme, na década de 90, de 2000 para cá, houve uma politização, setores inteiros que viviam despolitizados. O Brasil virou a Argentina. De 2014 para cá, sobretudo. Porque eu me lembro que antes de 2014 eu ficava assim, graças a Deus o Brasil não é argentino. Você tinha essas eleições presidenciais, o Serra contra o Lula contra o Fernando Henrique, Lula contra Alckmin, mas aquilo era uma coisa que ficava dentro de um certo circuito, as pessoas iam votar, votavam, tinha um resultado. Porque havia um consenso mínimo. Né? Não sei se e o consenso passava por certa despolitização de vários assuntos. De repente, quando a direita se organiza, você politiza todos os assuntos. Né? Não quer dizer que também que a esquerda não tivesse politizado certos assuntos, porque achava que tinha que politizar, porque, digamos assim, os modos de vida eram conservadores, considerados conservadores, então você tinha que politizar para promover o avanço. Né? E aí a direita fez a mesma coisa no sentido oposto. Então você teve essa politização, e essa politização também atingiu o judiciário. E aí você fica numa situação em que você... E você teve uma fragmentação, né? Porque a politização gera fragmentação. Fragmentação de identidade também. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou... E a identidade comum meio que foi pro beleléu. Que é isso que você estava falando, esse consenso social, né? Isso não foi um fenômeno só no Brasil. É bom lembrar também, mas esse aí, o pouco que tinha foi pro beleléu. É o consenso que só existe durante cada vez menos tempo, né? Porque só existe em Copa do Mundo e a gente está sendo eliminado cada vez mais cedo. Nem isso dá mais. Tem vários memes já, né? É muito interessante, porque também é maravilhoso a produção de memes. Né? Ontem eu vi... Não, no dia que o Brasil foi eliminado, um meme dizendo assim, e aí, você vai votar em quem? Aí um fala com o outro, eles saem na mão, assim, né? Porque acabou, a gente não tá mais na Copa, não temos mais uma... Pois é, que uma tristeza, cara. É uma coisa complexa, né? E, inclusive, nos colocando num lugar muito sensível, de muita dificuldade, porque é isso, né? Evidentemente, eu sei que para você eu não preciso dizer, mas às vezes é necessário dizer assim, ninguém tá falando que o Supremo não é uma instituição absolutamente necessária, claro. Né? E que o sistema de justiça, imagina, nós somos democratas, republicanos e, no caso, progressistas também. Mas é problemática essa confusão, né? Essa simbiose, digamos assim. Não, eu sou amigo crítico do Supremo. Amigo crítico, eu estou querendo dizer assim. O sistema tem que ter um árbitro. Mas o árbitro tem que passar a sensação de imparcialidade. Entendeu? Se o árbitro não passa, o sistema inteiro fica comprometido, entendeu? Então, por quem tem que dar o... Eu quero que eles se auto-reformem, eu não quero impeachment do Supremo, não quero nada disso, eu quero que se auto-reformem. Imagina, aprimoramento das instituições. Esses trabalhos empíricos que a gente faz e que às vezes são reveladores de situações eventualmente disfuncionais ou funcionalidades disfuncionais e tal, não é uma crítica para dissolver as coisas que a gente conseguiu com tanta luta, né? Mas é uma crítica para o aprimoramento das instituições. Então, assim, quando eu digo que cresça, não é porque eu não quero que tenha... eu acredito, sei que é possível e é viável construir um sistema imparcial, porque é só olhar para o Ocidente, vários países do mundo ocidental, pelo menos, conseguiram produzir protocolos, mecanismos, inclusive de controle dessa parcialidade. O problema aqui é que os mecanismos são soltos e as próprias formas de controle são também sujeitas ao filtro da interpretação. Então, hora é parcial, hora não é imparcial, o mesmo ato que o juiz está cometendo, dependendo de quem é o juiz, de quem é o ministro, de qual é a situação política. Porque a gente também não tem protocolos para definir, então, esse artigo aqui. A sua esposa tá envolvida na causa, o cliente, e aí, o que a gente vai fazer? Muito pelo contrário. Então, a gente não articula protocolos mínimos de atuação. Porque o que a gente tem visto é o contrário. O que a gente tem visto quando eu tenho interesse em fazer justiça, a lei não interessa. Agora, quando eu tenho interesse particular, aí eu faço uma interpretação absolutamente restritiva da lei e jogo fora qualquer consideração ética ou consideração de justiça. Por isso que eu brinco assim, né? Tem essa coisa assim, eu sou ativista e eu não sou ativista. Eu sou progressista, eu sou punitivista. Às vezes o mesmo juiz, em algumas situações,
ativista, em outras situações não é tanto assim. Às vezes ele interpreta literalmente, em outras situações, na mesma vara, ele interpreta de maneira teleológica ou usando princípios. Então, essa incoerência do sistema, eu acho que ela é problemática e eu acho que isso tem a ver com a ausência de protocolos mínimos interpretativos sobre o significado das leis. A gente vê as leis sendo interpretadas contra ou a favor e isso ser algo visto como assim, é democrático pensar diferente. Mas espera aí, a gente construiu um precedente. Para dar remédio tem que fazer isso e essa pessoa né, está na situação aqui desse tema repetitivo que diz que é para dar o remédio. Pior é que eu olho para trás e eu não consigo ver uma situação parecida com essa, porque você tinha aquele positivismo de escola de exegese, aí de repente tem um momento na década de 20 e 30 que tem a escola sociológica do direito, né? E aí você tem um uso meio para trás ou para frente, que você tem que adaptar as leis à evolução, entendeu? Mas tem um momento também que, sei lá, que foi colocado, era o artigo, acho que era o artigo 5º da antiga lei de introdução ao Código Civil, que dizia que o juiz podia, para fazer justiça, ele podia às vezes passar por cima. Sim, mas o problema é que a regra que eu estou me referindo, que eu não sei se era exatamente a da equidade, porque o artigo 5º, eu acho o artigo 6º ou 4º, não sei, que era um que foi posto pelo Francisco Campos, que era uma coisa, na verdade, assim, do tipo, quando fazer justiça, que foi o governo autoritário que fez. Entendeu? Mas assim, de modo geral, você não tinha esse problema porque o judiciário não era politizado. Ele podia estar enquadrado para uma ditadura. Mas do ponto de vista da hermenêutica, não era uma coisa... A hermenêutica não era politizada. Né? Agora, então a pergunta é, eu vi e ser de um jeito e virar de outro por ação da academia. Vai ser a academia que vai conseguir mudar de novo esse negócio no sentido inverso? Eu não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia. Eu acho que tem uma coisa também que eu aprendi muito nessa coisa da antropologia, né? Que até você falou de neutralidade. É muito interessante porque os antropólogos estudam nas sociedades nas quais eles estão imersos, né? Sim. E vivem lá e tal. Então, evidentemente que o distanciamento do universo empírico da pesquisa é complexo, porque ele está vivendo lá, né, interpretando as coisas. Então, essa discussão de que a neutralidade não existe é óbvia do ponto de vista Weber, né? Não existe neutralidade axiológica e, evidentemente, que ninguém é opaco. Claro. Né? Não, ninguém é vazio. Né? Exato. Mas a antropologia está o tempo inteiro repensando as suas metodologias, identificando os vieses e tentando contorná-los e superá-los. Eu percebo com a imparcialidade que você não pode nem falar desse assunto, porque é isso. É a pior pecha que um juiz pode ter sobre a sua carreira, sobre a sua vida pessoal. Então, a gente não fala. Então, a gente alimenta a crença de que isso não vai acontecer. Teve um juiz, inclusive, que eu narro aqui, estava até vindo para cá relendo, que ele fala, eu posso julgar o meu pai, que eu consigo ser imparcial. Né? Então, quase que como se fosse isso, um dom ou algo constitutivo da sua identidade. Enquanto a gente negar ou identificar como pecha qualquer manifestação de um envolvimento, qualquer que seja, e considerar que isso... E aí, alimentar... É isso que eu chamo de crença. A crença não é, eventualmente, de se parcialidade existe ou não existe, assim, a imparcialidade é possível. A crença é alimentar que nunca, jamais um juiz será parcial, porque se ele é juiz, ele é o Estado juiz e ele nunca será parcial. Aí a gente nem sequer pensa sobre mecanismos de controle, constrangimento, superação, né? Se fosse algo mais ou menos natural, isso pode acontecer. E é assim que é, e eu vou me afastar, mas quando o juiz se afasta por algum motivo assim, é suspeição por motivo de foro íntimo, que ele não declina qual é. Então, por isso que eu digo que o controle é muito mais interno do juiz e de uma ética do juiz do que propriamente um controle externo. Porque a grande maioria das exceções de suspeição não são julgadas acolhidas. É muito difícil. Primeiro que o próprio juiz se sente, né, absolutamente constrangido por uma mera suspeição. Olha, eu vou te contar um caso. Eu sei que já faz tantos anos, pessoas já morreram, eu vou contar o caso. Tá, conta. Era a época em que as faculdades de direito estavam se proliferando feito cogumelos, as faculdades de direito privadas. Né? Isso foi no finalzinho do século XX. E algumas universidades privadas queriam atrair as novas vítimas, ou quer dizer, os novos estudantes,
entendeu? Colocando, você vai lembrar disso, desembargadores como diretores. Você tinha que ser juiz, tinha que ser desembargador, porque isso dava importância, que dava prestígio e tal. Aí, uma dessas universidades abriu uma sucursal, né, já falei, Niterói, falei Uni, entendeu? E colocou um desembargador que eu conhecia, muito, muito proximamente. Eu não trabalhava diretamente com ele, mas eu conhecia bem, como diretor. E ele fez muita besteira, e aí ele acabou sendo dispensado. Ele achou que ser dispensado era uma desonra muito grande. E propôs uma ação, era a época da chamada indústria do dano moral. Né? Hoje, indústria porque dava, sei lá, 1 milhão, 2 milhões, eram quantias enormes. Hoje acho que é o contrário, dão de menos, né? Você perde a cabeça, R$500. Mas... Depende da cabeça também. Pois é, aí ele propôs uma ação de responsabilidade civil lá do dano moral, pedindo uma fortuna contra a universidade. O que aconteceu? A ação caiu em cima de um juiz, caiu na vara de um civil de um juiz que queria ser promovido e que era próximo dele. Obviamente ele não disse que era, não se declarou suspeito, nem a suspeição foi arguída, porque a parte não tem como saber que o sujeito bebe, toma chopp depois de serviço com o cara, embora o bar ficasse na frente do tribunal, né? Você acha que era porque a jurisdição era na comarca de Niterói. A competência, também. Né? A competência era de Niterói. Você sabe que o juiz deu, na hora de prolatar a sentença, ele deu os autos para o assessor do desembargador. Eu sei porque o assessor era meu amigo. Cara... E deu, né? Sob ordens do outro lá. Quer dizer, qual é a parte? Porque prolatou a sentença. O autor prolatou a sentença. E, como se dizia, né? Enfiou até o cabo, entendeu? Na universidade. Aí houve, né, recurso, apelação civil. Caiu na Câmara do desembargador. Eu, se duvidar, caiu para ele próprio, mas assim, não imagina. É um escândalo, né? Não, aí caiu para o presidente da Câmara, que era amigo dele, que não se deu por suspeito também. Que também não se deu por suspeito. E aí eu fui ver o julgamento no dia, aí você imagina que também enfiou até o cabo. Mas aconteceu aí uma outra coisa interessante do direito, que é o uso do argumento de autoridade no sentido absolutamente ridículo na hora de justificar o acórdão. Porque o sujeito leu assim, porque de acordo com como já estabelecido há muitos séculos pelo filósofo inglês Berkeley Hume, não sei o que, eu ouvi aquilo. Porque ou é Berkeley ou é Hume. São duas pessoas diferentes. Né? Aí eu fui perguntar para o assessor, diz assim, não, eu tirei desse livro aqui. Ele pegou um exemplar dos pensadores, e que metade era Berkeley, metade era Hume. Então estava escrito assim, Berkeley, aí tinha uma bolinha Hume, entendeu? Aí o negócio subiu para o STJ. E no STJ que foi... Reformado? Que foi reformado. Já não sei se hoje reformariam. Mas tudo é possível e não é escandaloso e não há um controle possível sobre isso, então... Naquele tempo não existia CNJ, né? Não existia... Não. Todos os desembargadores tinham parentes pendurados, que eram assessores, entendeu? Eu me lembro quando eu voltei da Europa, eu já não trabalhava no tribunal, que o CNJ deu aquela decisão proibindo parentes de trabalhar. Eu chorei, porque eu sofri, porque eu não era parente de desembargador. Entendeu? As pressões que foram feitas em cima, olha, era uma coisa tenebrosa, entendeu? Pressão que eu tô falando de nepotismo mesmo. Nepotismo, que teve que ser declarado. Corrupção nunca tive, entendeu? Mas isso, eu acho que o mais interessante é olhar o que é legitimado, não o que é crime, o Código Penal resolve, é aquilo que é tolerado, É o que é admitido e naturalizado ou até invisibilizado mesmo. Então, eu acho que essa invisibilização sobre o fenômeno da parcialidade, que pode acontecer em várias situações, né? Eu conto casos aqui quando a gente vai pensar em promoções por merecimento, quinto constitucional. Sim, exatamente. Né? Então, até estudo o Marcel Mauss, que é essa ideia do ensaio sobre a dádiva, em que evidentemente que tem, né, as relações de dar, receber, retribuir.
Então, eu conto um caso aqui, né, de uma pessoa que estava fazendo campanha, assim que fala, para uma promoção por merecimento no TJ do Rio. Eu encontro com ele no corredor, e aí uma pessoa que está concorrendo fala para ele, a gente está ali no hall e fala para esse advogado assim, cujo pai era desembargador: poxa, muito obrigada, seu pai está fazendo uma campanha importante para mim, ele tem uma grande reputação, então estou muito feliz porque eu estou conseguindo muito apoio e tal. Quando eu consegui, né, essa Promoção. na verdade, ele ia integrar o tribunal pelo 5º. Ah, tá. Quando eu conseguir essa nomeação, vocês podem contar comigo para o que vocês precisarem, não sei o quê. Aí ele sai... Passa no meu gabinete tomar um cafezinho. E esse advogado fala para mim assim: nossa, ele não conhece meu pai. Se ele imagina que ele está falando por aí, né, que ele vai... Um ensaio sobre a dádiva. Eu pensei, quem não está entendendo o quê, né? Porque né, você vai fazer campanha para a reputação de uma outra pessoa, né? Então, essa reciprocidade que acontece e que é isso, naturalizada e eventualmente invisibilizada, como se fosse assim, né? Isso assim, né, que eu ouço também na tese. Não, quando a gente conhece o advogado, você vai ler com mais carinho, você vai ler com mais atenção. Mas esse privilégio de acesso influencia sobremaneira no resultado do processo. Então, é evidente que isso é um acesso privilegiado, que outras pessoas que não têm esse acesso privilegiado não alcançarão. E isso é naturalizado como algo: não, eu não estou beneficiando ninguém. Mas eu conheço esse advogado, sei que ele é sério. Ele não vai mentir nessa petição. Num processo judicial que não garante coisa nenhuma, porque a interpretação dos fatos, das provas e da lei é particularizada, né? Ou tudo é possível nessa interpretação, ou quase tudo, não é tudo, mas muito é possível nessa análise principiológica. Isso tudo acaba fazendo muita diferença, né, no sistema de justiça. Então, é tudo isso que eu meio que problematizo. Eventualmente até chamando a minha tese de imparcialidade, porque ela começou com esse interesse, mas eu sinceramente acho que ela virou uma outra coisa. É sobre muitos outros assuntos que não tem só a ver com isso, mas tem a ver com como o sistema de justiça se organiza e produz decisões judiciais, né? Você está falando, eu estou lembrando de tudo aqui. Corrupção não tinha, mas tinha tráfico de influência. Tinha, exatamente, olha com carinho, lê com carinho, exatamente esse negócio. Era raríssimo, mas às vezes eu recebia um processo que eu já vinha, eu fazia tudo, né? Mas às vezes tinha 0,5% de caso que já vinha que já tinha que fazer de um certo jeito. Entendeu? Que era isso. E eu, sabe o que eu fazia? Eu dizia assim, recuso-me, porque eu, enquanto assessor e servidor do Estado do Rio de Janeiro, eu obedeço apenas ao povo fluminense. Você não tenho isso compromisso com Vossa Excelência. Aí eu falava isso e ele morria mas ele caía de rir, mas ele ria de chorar. Literalmente, ele chorava de rir. Aí no final ele falava assim, ai, você é uma peça. Bom, agora faz esse troço lá, meu. Sim, excelentíssima. Entendeu? Porque como é que é? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, que é outra frase forense também, né? O juiz conhece a lei. Não, como é que é? O bom advogado conhece a lei, o melhor conhece o juiz. São jargões que têm a ver com, né, são como ditados populares, né, que falam muito sobre realidades que às vezes estão invisibilizadas por um discurso, né, que é um discurso de como se gostaria que as coisas fossem. E o que as pesquisas empíricas mostram é como elas são. Sabe o que seria uma coisa interessante para você começar a estudar como antropólogo do direito? Porque você tem como fica o fenômeno da socialização no mundo que todo mundo trabalha remoto. Como é que fica isso? Porque a gente está falando de socialização, né? Você é socializado no foro, de determinadas práticas e tal. Como é que você foi socializado sem ver ninguém? Sem você estar pessoalmente no lugar, sem ouvir as pessoas, sem rádio corredor. Bom, isso é matéria para uma outra pesquisa e para um outro encontro. Bárbara, muito obrigado pela sua participação hoje no Diálogos com a Inteligência. Foi ótimo matar a saudade de você. Nós fomos colegas na pós-graduação da Universidade Veiga de Almeida, né? A gente se gosta, eu admiro muito essa... Já chama de menina. Pode chamar. Enfim, foi maravilhoso, menina, né? A gente poder se aprofundar mais um pouco sobre essa questão central, né, hoje em dia, porque não é só objeto de pesquisa, ela virou uma questão política central, né, da imparcialidade do judiciário, essa questão de ser imparcial, a questão da neutralidade, a questão do ativismo, de judicialização, de autopercepção dos próprios magistrados, né?
E você aí, se você gostou dessa conversa, você tem que ler o artigo que a Bárbara escreveu para a Inteligência número 95, que foi exatamente sobre o assunto dessa conversa. E esse número da Insight está disponível gratuitamente, claro, no nosso acervo, né? Evidentemente, para outros debates igualmente bons, profundos, bacanas como esse aqui, confira os outros conteúdos da revista. Lá você tem acesso às discussões que são mais atuais e efervescentes da produção intelectual brasileira, como foi essa conversa aqui. Então, não deixa de conferir os planos de assinatura disponíveis no site para ter essa gloriosa revista que é Insight Inteligência na sua casa, Insight Inteligência, que é a revista mais inteligente do Brasil, né? E acompanhe nas redes sociais da mesmíssima revista Idem e Bidem e também do Canal Meio para ficar por dentro de todos os nossos lançamentos e de todas as nossas novidades. E até o próximo Diálogos. Um algoritmo que decide sem te avisar quem vai ser seu inimigo hoje. Uma rua em Jerusalém que carrega 3.000 anos de disputa embaixo do asfalto. Um Brasil que vota olhando para a terra que planta. Outro que vota olhando para a fila do banco. No Ponto de Partida Sério, eu investigo assuntos essenciais para compreender e lidar com os desafios do mundo contemporâneo, num formato que o programa semanal no YouTube não permite. Tudo começa em A Sociedade que o Algoritmo Criou. Um olhar para o mundo e o indivíduo numa busca da razão pela qual sentimos que as pessoas ao nosso redor estão cada vez mais polarizadas e vivendo em bolhas. Depois desse capítulo, tivemos o lançamento de 3 episódios sobre Israel e Palestina. Um conflito onde quase todo mundo já chega com o lado escolhido, mas que eu fui a campo entender as raízes. Passei 10 dias em Israel, entrevistei gente dos dois lados, caminhei pelas ruas onde nasceu essa guerra para compreender essa complexa realidade. Então eu voltei a olhar para casa, com nós brasileiros. No primeiro episódio, A Sociedade, eu parti de uma pergunta que parece simples. Por que o Brasil parece tão dividido? A resposta, no entanto, de simples não tem nada, porque descobri que o Brasil está dividido em 5. 5 formas de viver o país. 5 formas de votar nele. E se são 5 Brasis, por que ainda tentamos caber em só 2 partidos? O episódio vai tentar explicar. No segundo episódio, Os Partidos, eu volto à origem do nosso sistema partidário para entender por que ele já não representa o país que existe hoje e como podemos voltar a conversar sobre política. 3 grandes arcos. E não para por aí, tá? Em breve, novos episódios. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. E esse é o Ponto de Partida, a série. Comece a assistir no streaming do Meio, exclusivo para assinantes premium.